Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor traga vida nova para você, para a sua casa e para a sua família. Um feliz domingo, feliz dia de Pentecostes, dia do derramamento do Espírito Santo, dia de celebrarmos a Santa Missa, de termos o nosso encontro íntimo com o nosso Deus na Eucaristia. Que maravilha nós estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Tempo de Recomeçar. É Deus que nos une, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial para a igreja, é um dia muito especial para todos nós, filhos desta igreja. É o dia que nós comemoramos o nascimento da Igreja do Senhor. É o dia que nós revivemos a graça de Pentecostes. O dia que nós vivemos o poder de Deus em nossas vidas. Dia que nós renovamos o nosso batismo, renovamos a nossa crisma, renovamos a nossa pertença ao Senhor, que é o dono de todas as coisas e o dono de nossas vidas. Eu convido você para que nós possamos acolher a palavra de Deus que nos é trazida para a meditação nesse dia, que está no Evangelho de São João, no capítulo 20, os versículos 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia da ressurreição, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que maravilha, né? Como eu sempre digo, a palavra de Deus é linda, é maravilhosa e ela toca no nosso coração. Nós vemos aqui que aqueles seguidores do Senhor, aqueles que caminhavam com Ele, aqueles que eram amigos íntimos do Senhor, que obtinham a confiança do Senhor através da sua caminhada em unidade e intimidade com o Senhor, após a morte de Jesus, eles ficaram aqui um pouco tristes, ficaram medrosos, tinham medo das perseguições, e eles então se trancaram num quarto. E mesmo tendo tomado conhecimento ou escutado as notícias, os anúncios de pessoas, de Maria Madalena, que havia dito para eles, eles estavam, como que diz, eles estavam intocados, estavam
dentro de um quarto fechado, com medo. A palavra diz que ele estava com medo dos judeus. E Jesus, então, ressuscitado, ele entrou naquele local, veio e pôs-se no meio dele. As portas estavam trancadas, mas Jesus penetrou aquelas paredes, penetrou a porta daquele local e se pôs no meio deles. E o que Jesus disse para eles? A paz esteja convosco. E a palavra nos diz que eles se alegraram. Certamente se alegraram tanto, ficaram que meio abobalhados, né, como se diz, abestados, que eles não responderam nada para o Senhor quando Jesus disse: a paz esteja convosco. E naquela alegria, Jesus então disse novamente para eles, repetiu, né? A paz esteja convosco. E mostrou então as mãos, mostrou o seu lado ferido. E depois soprou. A palavra aqui nos diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. A tradução no grego diz que Jesus soprou dentro deles o seu Espírito Santo. Fez uma infusão. Jesus soprou no interior de cada um deles e deu a vida nova. Assim como quando Deus criou Adão, lá na criação, o Pai criou Adão do barro e ali soprou em suas narinas e o homem viveu. Aqui Jesus sopra dentro de cada um daqueles homens e eles reviveram. Passaram a viver uma vida nova, uma vida de unção, uma vida de obediência, uma vida de coragem, uma vida de desprendimento, uma vida de poder dado pelo Senhor. Porque o Senhor disse para eles, depois de ter dito essas palavras, soprou neles e disse: recebei o Espírito Santo. Veja que é o Espírito Santo que faz tudo. Aquele a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e aqueles que os retiverdes ser-lhe-ão retidos. Veja, Jesus deu a eles esse poder. Era um poder do alto, poder de Deus. Jesus deu a eles para que eles prosseguissem com a missão de Jesus. E assim também, meus queridos irmãos, você e eu precisamos nos colocar diante de Deus. Nós também recebemos em nós o sopro da vida de Deus, o Espírito Santo. E nós muitas vezes nos trancamos dentro do nosso medo, dentro das nossas limitações, dentro da nossa timidez ou até do nosso orgulho muitas vezes. Mas se nós permitirmos, Jesus vai entrar em nós, vai entrar na nossa vida e vai fazer e operar maravilhas, assim como fez com aqueles discípulos que se alegraram e disseram, ficaram atônitos aí diante da presença do Senhor. Irmãos e irmãs, nós vamos ver, aqui aconteceu o Pentecostes, o derramamento, a infusão do Espírito, esse Pentecostes apostólico. E Jesus, ele, como nós ouvimos no domingo passado, ele subiu ao céu e ele então disse para os seus:
não se afastem de Jerusalém, mas que esperem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouviste, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças. E eles foram obedientes. Eles não se afastaram de Jerusalém, eles se puseram em oração, eles aguardaram a vinda do Senhor. Os apóstolos, os discípulos, reunidos com Maria no cenáculo, onde foi derramado o Espírito Santo, o qual nós hoje estamos celebrando. Como diz na primeira leitura do dia de hoje, que diz em Atos 2, de 1 a 4, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não era apenas os 11 ou os 10, porque Tomé lá não estava naquela reunião. Não eram então somente os 10, mas aqui eram os 10, mais os 72, mais Maria, mais algumas mulheres que aí estavam. E eles então, o Espírito Santo veio, eles estavam reunidos no mesmo lugar, numa grande sala, num cenáculo, e de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo, ele vem também sobre nós. O Espírito Santo quer vir também fazer uma obra nova em nós. Ele quer vir soprar sobre nós de uma forma como que aquele vento impetuoso que encheu toda a casa, que fez e transformou a vida daqueles homens. E eles então começaram a falar em outras línguas. A língua que eles falavam já não tinha mais tanto valor, mas a língua que vinha do céu, que vinha do Espírito, que era impulsionada pelo Espírito Santo. Esta foi a oração, esta foi a língua que eles receberam, línguas de fogo que falavam, que diziam e que penetravam, que ardia no coração das pessoas, que ardeu nos nossos corações, que arde nos nossos corações até os dias de hoje, e que precisa continuar ardendo, e que precisa que cada um de nós que tivemos essa experiência do Senhor com o Espírito Santo, também nos coloquemos a serviço, a sermos testemunhas, como diz no Atos dos Apóstolos 1:8, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Não sejamos negligentes, não sejamos preguiçosos, não sejamos medrosos, mas abramo-nos ao Espírito Santo. Como diz o Papa Francisco, não existe evangelização sem o Espírito Santo. Não existe igreja sem a ação do Espírito Santo, senão seria apenas uma organização. Não existiria missão sem a ação do Espírito Santo, porque senão seria apenas propaganda. Irmãos, nós não somos propagandistas, não somos propagadores, nós somos testemunhas. O Espírito Santo nos faz testemunhas. E hoje eu convido então você, vai na missa, participe da missa. Se houver algum evento perto de você, não deixe de ir. Peça muitas vezes hoje o Espírito Santo. Diga para o Senhor, entra na minha vida, Senhor, eu preciso ser conduzido, consumido pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser um homem novo.
cheio da tua vida, Senhor, assim como os apóstolos. Sopra, Senhor, dentro de mim o teu Espírito Santo. Renova a minha vida, Senhor. Eu clamo a ti. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo penetre em nós e nos conduza agora e sempre. Amém. Continue rezando. Peça ao Senhor esse dom maravilhoso do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Pentecostes para você. Fique em paz.